Podem se assentar. Raul, que bom vê-lo, Raulzinho. Simoninha, você é muito esquecido. A idade chega, a gente fica esquecido. É você, né, meu irmãozinho? Fernando está, depois de 60, foi decaindo. Tudo bom, Raulzinho? Tudo bom também, Simoninha? Bom vê-los. Tantas pessoas queridas que eu posso rever hoje à noite. Há muitos anos atrás, nós tivemos um grande movimento evangelístico aqui em Guarulhos. O CREA, trouxemos pessoas também dos Estados Unidos. E hoje eu perguntei pela manhã quantas pessoas estavam aqui, naquela época, no ginásio Tomeuzão. E eu trago com muito carinho na lembrança aquela noite de milhares de pessoas ouvindo a palavra de Deus e centenas delas entregando a vida a Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. A paz do Senhor. Tem alguém que não foi saudado? Eu me lembro que uma vez houve um evento na igreja do pastor Jabes, e eu era o orador, e havia pessoas de muitas denominações, aquele auditório estava lotado, e na hora de falar, eu disse aos neopentecostais, graça e paz, e fizeram um barulho imenso. Então eu pedi aos pentecostais a paz do Senhor, e eles então se rivalizando, fizeram um barulho ainda maior, quase pulavam nas cadeiras, e gritavam e sacudiam. Eu falei, e aos históricos, boa noite. Aí o pessoal, boa noite. Que prazer estar aqui de volta. O ano passado estive com você pregando aqui. Hoje pela manhã, hoje à noite. Na verdade, o grande desejo meu era que hoje pela manhã pregássemos santificai-vos, mensagem 1, e hoje à noite santificai-vos, mensagem 2. Mas logo eu soube que vocês teriam ceia do Senhor e estaria sob o meu encargo oficiá-la, ministrá-la. Então eu mudei a programação e onde está santificai-vos, não mude não, mas não falte domingo dia 4 de outubro, primeiro domingo de outubro, estaremos pela manhã e à noite, trazendo as duas mensagens, santificai-vos. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, preparai-vos, o Senhor amanhã fará maravilhas no meio de vós. Que prazer estar com você. Após a segunda vacina, nem imaginei, vieram os convites e encheram a agenda. E não temos nenhum final de semana e algumas semanas no meio também ocupadas, pregando a palavra de Deus em tantos estados do Brasil, em tantos lugares, e o fazemos com muita emoção, com muita alegria. Estaremos próximo domingo na PIB de Ourinhos, 80 anos. No outro domingo em Santos, pregando para igrejas que se ajuntarão naquele movimento. Em outubro, primeira semana aqui com você. Segunda semana, Rio de Janeiro, agora eu não lembro mais. Enfim. É uma boa maratona. Bahia, com os pastores, na Bahia também em outubro. Rio de Janeiro, o pastor vai comigo também, estaremos ministrando para pastores no curso para mestrado e doutorado de uma faculdade. Eu tenho o privilégio de lecionar para mestrado e doutorado na área de crescimento da igreja. E assim nós vamos, chegando à Bahia, o Rio de Janeiro, PIB de Guarapari, última semana de novembro, Mata da Praia, primeira semana de dezembro, Vitória, em seguida, segunda semana na Igreja Evangélica Batista de Vitória, no centro, uma igrejas fabulosas de Jesus, e na semana anterior ao Natal, voltamos a Minas Gerais para mais outra maratona com líderes. Que bênção servir a Jesus. E ainda assim, no dia 20, não lembro, de outubro, sim, agora sim, 22 de outubro, sexta, estaremos aqui no Vale da Bênção, com o pastor Uber. Os dois estaremos falando para pastores pela manhã, uma sexta-feira.
No sábado, com a Igreja Nazareno, dia 22, Campinas. 23 pela manhã, Igreja Batista da Liberdade. 23 à noite, Igreja PIB de Rio Verde, Goiás. Como isso dá certo? Só uma secretária de agenda que faz que essas coisas aconteçam. Muito obrigado pelo carinho de hoje pela manhã, pela recepção tão boa com que vocês nos receberam. Que Deus os guarde nesse momento e traga-lhes uma palavra antes de fazê-lo. Agradecer o meu prezado irmão e amigo, pastor Claudinei, que foi presidente da Academia Cristã Evangélica de Letras, depois pastor Irlande Pereira de Azevedo, e desde o ano passado eu tenho o privilégio de presidir a Academia Paulista Evangélica de Letras, e caminhamos juntos, pastor Claudinei, que Deus abençoe tua vida, aos demais pastores presentes, Cícero e André, todos vocês, que Deus os guarde, que Deus os proteja, na graça dEle e na misericórdia dEle também. Trouxe esse livreto maravilhoso de uma proposta que fiz a um escritor na cidade de Governador Valadares. Ele é belíssimo escritor, ele escreve refletindo. Eu falei, por que você não produz uma série de mensagens e lições sobre a esperança em época tão desesperançosa, de tanta angústia, de tanta frustração, de tanta tristeza? E ele disse, farei, e fez. E mandou para mim, para que eu lesse. Amei a forma como ele fez, saindo desse modelo das mensagens devocionais a uma capacidade maior, reflexiva, que respeita a nossa inteligência. Pediu-me prefaciá-lo, fiz também. E veio a primeira caixa para São Paulo, que veio para cá. Confesso que fui ler hoje um pouquinho do meu prefácio. Está lá fora, pela manhã, eu acho que umas 40 pessoas compraram, vieram uns 80. A saída, posso autografar para você, se você o adquire. É muito gostoso e é bom para dar algum amigo. É fininho, fácil leitura, conceito bom, editorial, e trabalha 40 mensagens movidos pela esperança. Dá para o teu vizinho, movidos pela esperança. Dá para alguém que sonhou desistir. Está lá, será um prazer. E uma alegria para mim ter trazido pela primeira vez a São Paulo a PIB de Guarulhos. Hoje à tarde também tive o privilégio de sentar a convite da Igreja Batista Central de Guarulhos com a Comissão de Sucessão Pastoral. Foi muito bom, o pastor Claudinei foi comigo, ele queria ver como é que funciona, e demos então uma aula, como funcionar uma comissão de sucessão pastoral. Um tempo muito precioso. Conheci a mãe do nosso prezadíssimo nosso Fernando querido Guerra, que é da comissão também, não é? Em tempo maravilhoso, e vimos para cá. Muito bem, agora lá vou eu abrir esse iPad, que é também Bíblia, não é? Eu vou ver agora como é que eu faço as coisas que funcionem aqui. Muito bem. Funcionaram. Sobe um pouquinho mais. Assim, aqui, né? Tá bom. Obrigado. Tá bom. Muito bem. Quero ler um texto pensando em você, pensando nesse momento para a nossa reflexão. O texto encontra-se em Êxodo capítulo 14, versos do 10 ao 21. A Bíblia diz, Êxodo 14, de 10 a 21. Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor, do tipo, misericórdia, Senhor, socorre-nos, ajuda-nos. Essa é a ideia. Verso 11. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Essa é a forma bíblica do escritor
produzir o texto que reflete uma confusão com milhares de pessoas mal saindo ali de onde estavam no Egito. Verso de número 12. Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Como tem pessoa que pede pouco. Pediram muito pouco. É melhor ser escravo no Egito a morrer no deserto. Pessoas negativistas, lamentavelmente as temos. E muitas vezes elas são apenas produto da estrutura familiar, produto do relacionamento com líderes, e desenvolvem esse negativismo, esse pessimismo, a capacidade de entender o que é risco, a nobreza no risco, em sair do casulo e brilhar muito mais do que temos brilhado, como Deus espera e Deus deseja nela que nós o façamos. Verso de número 13. Moisés respondeu então ao povo dizendo: não tenham medo. Fiquem firmes. É interessante essa expressão, fiquem firmes. É uma linguagem humana, quase pedindo a Deus misericórdia. Quando você vê uma situação dificílima por quem enfrenta, você não tem a menor ideia do futuro, você não tem ideia do que é que Deus está preparando, você até perde de vista o fato de que quando nós oramos, Deus já está conduzindo. Deus é muito mais aquele que anda ao nosso lado ou detrás, dando suporte. Deus está à nossa frente. Várias vezes a Bíblia cita claramente que Deus está diante de nós. Ele é o nosso pastor. Ele sabe o que precisamos. Uma igreja como a nossa, tão linda, tão especial, sabe o que nós necessitamos. Cada um de vocês sabem. Portanto, muitas vezes, pela dificuldade da compreensão do que Deus fala, do que Deus está dizendo, nós dizemos: pessoal, vamos ficar firme, que é mais uma locução natural do espírito de ânimo, de que haja paz, do que na verdade uma experiência espiritual para declarar de forma profética, mais definitiva alguma coisa. Eu almoçava hoje com o Fernando Guerra. Em dado momento o Espírito visitou meu coração, disse: fala para ele. E eu me virei para ele e falei algo que estava no meu coração, que Deus pôs, que explodia. E não demorou mais que 30 segundos. E voltou. Como explicar? Quem explica Atos 10:10? Quando entro na casa, está aquele servo de Deus em êxtase espiritual. Qual dos senhores? Qual das senhoras? Quem é aqui doutor em teologia? Quem tem mestrado em teologia? Que possa explicar para nós o que é uma êxtase espiritual? É inexplicável. É uma visitação especial. É um toque especial, é uma alegria especial, é uma lágrima especial, é um quebrantamento especial. Que nome daremos à experiência tremenda que Deus muitas vezes reserva para você, para nós, para a sua igreja, de ser muito mais que clube social da cidade, de meros encontros final de semana, que sinonimizamos igreja com templo, que não tem nada a ver, porque não há um templo. Porque não há um templo. Porque não há um templo cristão em o Novo Testamento. Pode ir Mateus, Marcos, Lucas, e João e Atos, pode ir para Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, aonde vocês quiserem. Até Apocalipse não há um templo, mas há igrejas estabelecidas pelo Senhor nas casas, pequenos grupos. E nós perdemos essa visão, em especial no século IV, quando com a conversão de Constantino, ele então vai trazer também a ideia de templo. Primeiro que ele constrói lá na cidade que recebe o nome dele, Constantinópolis. Primeiro aquele templo construído cristão, mas também um templo pagão de Roma, que ele toma no final do ano, em nome do armistício, que é do solstício, desculpe, que é aquele momento que o sol
tem maior duração, o dia mais longo do ano, e todo o povo se reunia naquele templo pagão. Ele diz agora um templo cristão, e vamos comemorar nesse período de final de ano o aniversário de Jesus, porque não existia casamento civil para que soubéssemos qual era o aniversário de Jesus. Ninguém jamais soube aniversários naquela época. Ele toma, mas na verdade ali começa uma infeliz sinonimização. Vamos à igreja. Que vamos à igreja? Você é a igreja. Há um cântico em inglês que o pai diz para a criança pela manhã: let's go, wake up, levanta, let's go to the church. A menininha olha e diz: let's go to the church, vamos para a igreja. Daddy, we are the church. Nós somos a igreja. A criança teria aprendido na escola dominical que nós somos a igreja. E que nós precisamos mudar a nossa linguagem viciada de um mundo terrível em que a gente circunscreve para um dia da semana a igreja. Quando eu sou igreja na segunda, terça, quarta, quinta, em nome de Jesus, considerem, não há mais tempo a perder, é época para os pequenos grupos, para que a igreja esteja na segunda em um bairro, na terça em outro, na quarta em outro, na quinta em outro, na sexta e em vários. O pastor estava comigo quando o homem se apresentou e disse: eu devo a você, pastor Eli. Você chegou na minha igreja e deu-nos treinamento durante 10 horas, e o pequeno grupo foi aberto à minha casa. Já são 17 em multiplicação. Eu já batizei quase 1000 pessoas, e batizo cada vez, batizo mais de 100 pessoas. É isso aí! É isso aí! O Espírito está falando nessa igreja que ela não pode mais sinonimizar tradição com tradicionalismo. A tradição é o córrego da história, da sua imutabilidade, porque é a história, mas o tradicionalismo tem sido a incompetência da igreja de Jesus, de estar fazendo a igreja hoje, sem qualquer tipo de visão do mundo em que vivemos, resposta ao mundo em que vivemos, resposta real. E o mundo em que vivemos não quer vir para cá para assistir de nós, nossos cultos formais. O mundo em que vivemos quer ver em nós proclamação pela vida, Bíblia pela vida, comunhão e comunidade pela vida, e vão se converter nos pequenos grupos. Isso é uma revolução que Deus está fazendo em todo o mundo. Os templos estão se fechando no mundo inteiro, meus irmãos, mas as igrejas não. Em março do ano passado veio a pandemia e fechou templos no Brasil. Dia 20 de março, os templos estavam fechados, as igrejas não. A Saddleback, nos Estados Unidos, ficou mais de um ano com o seu templo fechado. E nesse ano ela batizou 17.000 pessoas. Como? Entendeu o conceito de que a igreja precisa desse tempo, que se prepara para a volta de Jesus, abrir-se a outra visão de mundo e voltar-se, como que paradoxalmente, para a igreja originária do Novo Testamento, que não tinha um templo. Eu tenho estado em encontros de teologia e pergunto: qual é o professor de grego que quer ficar em pé e me apontar qual é o templo cristão do Novo Testamento? Nenhum. O que é que houve? Houve o caminho crescente do estabelecimento da igreja na terra, mais como poder político do que, na verdade, uma missão clara nos homens e mulheres, missão que nós podemos resgatar através da vida de cada um, todos os dias da semana. Por isso que quando a mulher samaritana procura Jesus e diz para ele: Senhor, aqui está o templo de Gerizim, e ali está o templo de Jerusalém, o que é que eu faço? Aonde eu vou adorar? Ela disse: mas mulher, você pergunta essa bobagem, mas não é ela só lá não, somos nós também hoje aqui. E ele vai dizer: meu pai não mora ali, e nem acolá, ele é Espírito, e importa que os seus adoradores, que é você, que é a senhora, que é o Senhor, que é o meu jovem, que é o meu adolescente, com expectativas e pressão da sociedade em cima de você, com seus valores, contra-valores, nos pressionam por ponta a ponta, para que nós tenhamos outro tipo de percepção de um cristianismo ambulante através da sua vida, cujo culto continua culto, depois o culto, depois da hora que termina tudo aqui, aonde eu andar é aonde você andar. Interessante porque Moisés, nesse texto bíblico, vai dizer para aquele povo: olha pessoal,
calma, fiquem firmes, diz o texto bíblico. Calma aí, calma. E na hora em que a Bíblia diz que ele pede que tenham calma, algumas coisas claras ali acontecem. Diz o texto bíblico que Moisés, eu não estou aqui chegando novamente, consegui. É uma parada. Esse iPad não é o meu não, isso aqui é Samsung, o meu é Apple. Então, isso aqui é meio difícil. Pois é. Verso 15. Então Moisés disse: por que vocês, diz o Senhor a Moisés, por que vocês estão clamando a mim? Calma, calma. Verso 14. Diga aos israelitas que avancem, diga ao povo que marche. Verso 16. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para os israelitas para que atravessem o mar em terra seca. 17. Eu, porém, diz o Senhor, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota de Faraó. Olha que verso. Eu vou ser glorificado pela derrota de Faraó e todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. 18. Os egípcios saberão que eu sou Deus quando for glorificado com a derrota de Faraó. Que coisa impressionante. Eles vão saber, quando eles forem derrotados, que eu sou Deus, e com seus carros de guerra. 19. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Antepenúltimo, verso 20. E entre os egípcios, os israelitas, e a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam se aproximar dos israelitas durante toda a noite. Derradeiro verso, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou naquela noite, e as águas se dividiram. Meus irmãos, eu acho que o poder de Deus se manifesta na hora mais difícil de nossas vidas. Nós somos igreja, e nem sempre a igreja vive a alegria de ser igreja. Muitas vezes, porque nós não sabemos lidar com o nosso pecado, e muito menos com o pecado do outro. Por isso que nós olhamos o nosso, e é uma trave, e chamamos de argueiro. E quando olhamos o pecado do outro, dos outros, ainda que seja argueiro, nós maximizamos, chamamos de trave. Essa coisa faz com que, de alguma maneira, nós nos assemelhamos a esses escravos hebreus que saíram lá do Egito, e que estavam rodeados pelo impossível. O que é que Deus tem para a minha vida na pandemia e pós-pandemia? O que é que Deus tem para o meu emprego na pandemia e pós-pandemia? O que é que Deus tem para a minha igreja nesse momento e para o futuro dela? Questões que muitas vezes parecem impossíveis a demais algumas pessoas sexagenárias, septuagenárias, octogenárias, nonagenárias, de repente acham que não tem mais idade para lutar por uma vaga no mercado. Então as coisas parecem mais difíceis, pagar o que devemos parece mais difícil, resgatar a saúde emocional de antes parece muito difícil. Todos nós passamos a franzir muito mais a testa nas tensões da vida, nos medos do amanhã. Nós somos os egípcios, nascidos porque no Egito, mas israelitas, hebreus, que saem com 1000 dificuldades e agora, fugindo e vibrando, se deparam com o mar. Impossível. Imagina quantos não sabiam nadar. É assustador o mar quando você não sabe nadar. Agora, ao mesmo tempo, eles olham para os lados e veem o que nos lados? Eles veem ali a dificuldade imensa das terras secas, algumas montanhas, e por outro lado eles também veem atrás deles o inimigo, porque o faraó queria não matar essa gente, queria de volta. Não tem mais como tocar a economia se a mão de obra gratuita, barata ou gratuita. Tragam de volta todos. Era ordem, como quem diz, não matem.
Então nós temos alguma coisa impossível. Então, como é que é possível lidar com aquilo que é impossível? Como é que é possível imaginar o que eu não tenho domínio, que é o dia da manhã? O próprio Jesus disse: basta para cada dia seu mal, isto é, por que estáis preocupados com o dia da manhã? Como se dissesse, como diz o filósofo, da manhã só temos uma certeza, a incerteza da manhã. É isso aqui. Então vamos viver na graça de Deus. Bem, então eu diria, primeira coisa, muitos de nós que fazemos a igreja de Jesus e que nos deparamos com problemas que não imaginávamos na igreja, dificuldades que não queríamos existisse na igreja, de repente achamos, frente a essa impossibilidade, o que eu vou dizer, o que eu vou fazer, como é que eu vou agir, nós imaginamos o seguinte: vamos voltar. Afinal nós temos uma história, dezenas de anos, por que não voltar a ser como a igreja de ontem? Muitos de nós têm olhos saudosistas, muitos de nós vivemos como se fôssemos museus, na melancolia do retrovisor que vai assinalando o que fica para trás. Eu lembro que quando eu era jovem, eu compus algumas músicas, muitas delas foram muito cantadas aqui em São Paulo, na televisão também, canções gostosas. Mas de quando em vez, quando eu chego a algum lugar no Brasil, alguém diz: pastor Eli Fernandes, boas eram as canções do nosso tempo. Eu digo: boas são as canções de hoje. Olha as canções que os jovens cantaram, maravilhosas. Eu olhei para um, a mão no coração, olhei para outro, as mãos para cima, outros, a mão apertada, toda a expressão que diz: Senhor, abre-nos a porta, abre-nos as portas, visita a minha casa, visita meu casamento, visita meus filhos, visita meu presente, dá-me garantia da tua presença conosco, porque tem sido difícil lidar. Senhor, desfrange-nos as testas tensas, a bochecha tensa, diante da imprevisibilidade do amanhã, se avizinha e se agiganta diante de nós. É isso, os hebreus fizeram isso, eles desejaram voltar. Bom era no Egito, a gente era escravo, mas a gente pelo menos tinha o rio Nilo, tinha romãs, como em outros versos da palavra eles dizem. Fato é que muitos de nós nem começamos a gozar as bênçãos que Deus tem. Receba isso para você. Muitos de nós nem começamos ainda, muitos, a gozar as bênçãos que Deus tem, e já decretamos o fim. Bate um problema, achamos que não dá, e vamos para casa com mau humor, com aquele espírito de desistência, como aqueles ali. É isso aí. Muitas das vezes em tua vida, o que você enfrenta agora é apenas o primeiro obstáculo, a primeira barreira. E Deus não fez barreira para nos brecar, Deus fez barreira para que a gente olhe e diga assim: pela fé, montanha, saia daí. Pela fé, eu recebo a minha vitória. Pela fé, Deus está comigo. Pela fé, a tua graça me basta. Pela fé, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Essa atitude, eles não tiveram. Eles começaram a pensar: poxa vida, vamos voltar. Isto é, vamos voltando de alguma maneira, encerrar essa história, sei lá onde isso vai dar. É assim, meus irmãos, nós invertemos muitas vezes a ordem, como se nós pudéssemos apagar a liderança de um Deus que dirige a igreja. Esta igreja é do Senhor. Quantos creiam, diga aleluia. Os pastores dessa igreja são do Senhor. Quantos creem, diga aleluia. O passado foi do Senhor. Quantos creem, diga aleluia. Mas ele é muito mais que isso. Ele quer dizer assim: retroceder não, porque toda vez que a gente retrocede, na verdade, meus irmãos, nós estamos simplesmente abrindo mão da fé. Toda vez que a gente retrocede, a gente está abrindo mão da coragem. Toda vez que nós queremos, não, imagina, vamos melhorar esse passo, um pouco mais adiante, nós estamos dizendo assim: ir adiante para quê? Novidade para quê? As resistências dentro da igreja são lamentáveis. Por isso, meu jovem Fernando, é preciso que a nossa igreja tenha claro qual é a sua missão. Qual é a sua visão? Ela quer chegar aonde? Quais são os seus valores? Ela defende o quê?
E agora, à luz da missão e à luz dos valores e da visão, ela pode dizer o que é que Deus quer para nós como igreja. E para nós como igreja, não é nada no mercado, não é nada de empresa, não é linguagem empresarial, é linguagem bíblica. Onde está a missão da igreja? Na Bíblia. Onde são os sonhos de Deus para a igreja? Na Bíblia. Onde está o que Deus quer para a igreja? Na palavra. Então, como é que a gente vai retroceder? Diz ao povo que marche. É para diante. Você voltando para casa hoje à noite, volte com essa temática, na bicicleta, andando a pé, no ônibus, no seu automóvel. É isso aí. A palavra de hoje à noite não foi apenas para mim, que de repente vim para o culto, para agradar alguém que me convidou, ou para trazer minha esposa ou meu filho. Não, você está aqui porque o Espírito te trouxe. Você que precisa mudar e entender em nome de Jesus que a igreja dele não retrocede. A igreja dele é a agência da fé, uma fé além da fé conceituada como mediana. A igreja dele é uma agência de poder, além do conceito mediano de poder. A igreja de Jesus não é ajuntamento, não é reunião, a igreja é união. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, andem, caminhem em união. Aleluia. Então, terminar o culto, não sai correndo não, que aqui não é outra igreja não. Aqui é povo de Deus. Terminar o culto, desça para lanchar, vão juntos a uma pizzaria, saiam juntos, os filhos saiam juntos, porque nós não somos reunião, nós somos união, nós somos povo de Deus, portanto não podemos retroceder. Essa é uma visão extraordinária desse texto, porque toda vez que eu digo, não dá para ir, não existe como parar. Eu vou para o declive, eu serei inferior ao que foi ontem. Eu acho vocês lindos, eu os amo, e como pastor aposentado, eu vou estar sempre orando pela primeira igreja. Eu tenho orado por a primeira igreja na madrugada da minha vida. Eu tenho aqui pessoa que me acompanha nas madrugadas em oração pela primeira igreja. Às 4 da manhã de hoje eu dizia, orando pela primeira igreja de Guarulhos. Orando porque Deus está dizendo, avante. Então não há como retroceder, porque quando eu penso em voltar, eu tenho duas questões. A primeira, eu estou no declive, e a segunda, eu vou esquecer do Deus que está adiante, abrindo as portas para a minha própria vida, para a sua vida, adiante, para frente, avançar. Segunda lição, não dá para voltar, porque somos igreja, também não há como dizer, estagnemos-nos, paremos. Isso aqui é novidade, não queremos não, aquilo também não queremos não. Não temos dinheiro, não tem. Parem, os que me ouvem em casa, em nome de Jesus, parem com essa linguagem que nós não temos dinheiro. Isso é totalmente fora da Bíblia. Sabe por quê? Porque quem não tem visão, não terá amanhã nem dinheiro nem visão. Quem tem hoje dinheiro e não tem visão, também não terá dinheiro nem visão. Agora, quem não tem dinheiro hoje e sabe o que Deus quer, amanhã terá visão e dinheiro. Nós podemos tudo. Quando a porta se fecha para frente, creiam nisso. Não é retórica. E outra se fecha para trás, e outra para um lado, e outra para outra. Deus não diz, fica aí parado, estagnado. Ele diz, olhe para cima. As portas para cima nunca se fecharão. As portas para cima nunca. De lá virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Senhor Criador dos céus e da terra. Aleluia. Minha vida, tua vida e da igreja são do Senhor. Então a segunda coisa é essa, não pare não. Adolescentes, mexam-se. Auxiliem esta igreja, o seu presidente. Auxiliem a diretoria da igreja, a comissão a diretoria e também o conselho da igreja. Amanhã a comissão de sessão pastoral. Auxiliem, digam, nós adolescentes queremos. A nossa igreja não será para mim, um velho. Eu amo hinos como você cantou agora. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mas eu tenho que entender que os meus adolescentes vivem em outro mundo. Que os meus jovens vivem em outra época. E eu não posso insistir, queiram ser igreja como eu. Não, isso não adianta. Não! Velhos que amam Jesus como eu, têm que honrar o cabelo branco e dizer, filhos, netos, agora vejo vocês. E nós queremos tomar decisões que soem
vocês em primeiro lugar. Nós partiremos, mas a obra vai continuar, porque nós mais velhos, mesmo não gostando de muitas coisas que vocês fazem, queremos você aqui. Porque no dia em que o adolescente não vier mais a um culto, e você chorar para que ele venha, e ele venha, e você vai criticar o pastor, porque ele colocou aqui gelo seco, porque ele cantou pulando, eu vou dizer para você, e os outros dirão também: vovó, volte para casa. Você orou pelo seu adolescente e ele voltou, teu neto, teu bisneto, e agora você é chato, insuportável, sem entender esse tempo. Paulo diz: eu precisei me fazer de grego para não perder os gregos. E eu precisei me fazer de judeu para não perder os judeus. Parar nunca, estagnar-se nunca, em nome de Jesus. Por quê? Porque Moisés, na verdade, quando diz estejam firmes, ele não está dizendo tudo o que te dizer. Quando ele fala estejam firmes, ele está dizendo assim: a minha fé não bate com a minha iniciativa humana de corresponder a essa fé. Ele está dizendo assim: a realidade do poder de Deus ainda não é suficiente para o risco que eu quero correr, ou que eu possa correr. Sejam firmes, alguma coisa vai acontecer. Ele está dizendo: a minha iniciativa humana, a minha participação humana, não corresponde ainda com a iniciativa divina do Deus que guia todas as coisas. Meus irmãos, Deus tem o melhor para esta igreja. Enquanto eu estava ali ouvindo a banda cantar e tocar tão lindamente, eu pensei: esse terreno, este templo, quem sabe dentro de 3 ou 4 anos, teremos o Detran aqui na porta, organizando os carros que estão saindo de um culto lotado, e as filas para entrar dos novos carros. Sabe por quê? Porque nós temos de ter o pão, e o socorro de Deus, e o alimento de Deus, e a linguagem que comunica a cidade de Guarulhos. Se não tivermos, o capeta vai levar nossos filhos. Foi claro. Fui claro. Pare com a arrogância, pare com a ausência de humildade, deixa Deus agir, Ele é livre. A cultura não é normativa, mas a cultura é relevante. Não abra mão do tempo que vivemos e respeite. Quando eu estou com os adolescentes, eu tenho uma perna um pouco dura, que eu caí uma vez e ando com um pouco de dificuldade, e eles cantam e pulam, me dão as mãos, eu estou lá com eles também. Porque se eu não começar agora a pular e a dançar, eu vou chegar do céu sem saber. E lá dançam e pulam todo dia, 24 horas, a eternidade. Solte o corpo, louve a Deus, glorifique a Deus. E aprenda, que está dizendo aqui um velho amigo seu, que Deus tem dado o privilégio de ajudar pastores nesse país a mudar a forma de lidar, porque senão nós estamos parando. E no fundo, ninguém para. Toda vez que eu digo parei, significa não há quem se acomode. O acomodar-se significa retroceder. Eu parei. Eu soube hoje que alguém disse: eu não quero cargo na igreja. Você não quer cargo, meu irmão? Que linguagem do mundo é esta? Quem te deu os dons? A quem você serve? Há de haver uma obra de santificação que quebrante homens e mulheres para essa besteira de uma linguagem igual ao trigo, ao joio, longe de Deus, de um mundo de onde você saiu. E a Bíblia diz que esse mundo morreu também para você. Ele te deu dons, apresente-se, porque no dia que Jesus voltar, a primeira coisa que fará é perguntar: o que é que você fez dos dons que eu te dei? Pastor, eu estava muito magoado da primeira igreja de Guarulhos. Senhor, eu enterrei. Servo infiel, quem te deu os dons foi o Espírito Santo. Ele é dono dos dons, por isso chama-se dons espiritual, spiritual gifts. Ele é o dono, a posse é dele, o domínio é dele, a propriedade é dele. Ele dá para você, para que você possa atuar com alegria para a edificação do corpo de Cristo. Eu entreguei aqui, estou quieto. Ninguém fica quieto. Toda pessoa quieta não está servindo a Deus, está servindo o capeta dentro da igreja. Acorda, irmão. Vamos pensar diferente. Algo Deus quer fazer, algo Deus pode fazer. E hoje à noite Ele está dizendo assim: a PIB de Guarulhos é minha, e eu sou cabeça dela, e eu choro vendo
jovens e adolescentes, e homens e mulheres, com linguagem carnal, com posturas carnais, com atitudes infelizes que eu não chancelo, que eu não avalizo, que eu não assino embaixo. Deus está dizendo, toda vez que você fala, estou quieto aqui, significa, eu estou sendo um agente do capeta, porque nenhum cristão para. Nós vivemos como cristãos tão instáveis, que temos altos e temos baixos, porque não paramos. Como é que você está? Estou bem. No outro dia, como é que você está? Mais ou menos. E é nesses altos e baixos que você aprender que a gente não retrocede e nem vai estagnar. A gente precisa trabalhar essas ondas da vida para cumprir o que Deus quer. O que Deus quer, e eu termino, nem retroceder e nem estagnar-se. Deus quer que nós marchemos adiante. Qual é o problema? É pequeno, o Deus é maior. Qual é a dificuldade? É pequena, Deus é maior. Talvez se essa igreja fosse algum homem, hoje à noite nem você estivesse aqui. Comece a pensar que o Senhor dessa igreja está sendo glorificado nesse momento. A glória dele. A Bíblia diz que os homens vejam nossas obras, mas o glorifique como Pai que está nos céus. Então, toda vez que estivermos diante da impossibilidade, seja possível a sua vida dizer: Senhor, eu quero aprender como ir adiante. Tu estás comigo, eu quero ir adiante. E aqui você vai entender que Deus marcha na frente. Deus sempre marcha na frente. Eu lembro que uma vez nós tínhamos uma banda do Rio de Janeiro que tocou domingo à noite na nossa igreja e foram comer em minha casa. Eu moro em Cotia, um pouco longe. E eles disseram, toda vez que chegava no semáforo, queria se aproximar de mim e eu partia. E eles tinham medo que aparecesse o semáforo fechado e eu parasse, houvesse um problema. E na hora que eles iam se aproximando, o semáforo abria, eu partia. Isso tudo quando chegou à minha casa. Eu parei o automóvel e eles: pastor, você viu? Viu o quê? Pastor, você não viu? Aquele carro com pessoas com revólver, eles corriam para chegar em você, separavam o semáforo e a gente pedia: Senhor, protege. E o semáforo abria, você passava e eles ficavam no meio do trânsito. O senhor não viu? Eu vi. Eu sou do Senhor. Vocês são do Senhor, e o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Você crê nisso? Diga aleluia. Ele livra, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele diz: diga ao povo que marche. Claro que quando ele fala diga ao povo que marche, porque oram, está ensinando algumas coisas, porque na verdade eles nos oravam dizendo: eu creio que tu és a única solução. Não, eles oravam como alguns de nós oramos aqui, dizendo assim: oh, Deus, não é possível. Ó Senhor, não é oração com fé, porque clamas a mim. Isto é, vocês estão brincando. Você tem um problema e diz: vala-me Deus. Clamou a mim. Que nada, isso é um dito popular. Não reflete alguém que repreende o inimigo. Mas como repreendeu? Eu não sou pentecostal. Meu amigo, para você repreender o inimigo, tem que ser pentecostal. Você está muito distante da graça. Está muito longe. A Bíblia manda que você chegue e repreenda o inimigo. E Deus é com você. E Ele dará vitória para você, sua casa, sua família e para a nossa igreja. Isso é a postura, como eu falei há pouco, para a comissão de sucessão pastoral da igreja central de Guarulhos, dessa cidade. É isso aqui. Na verdade ele está dizendo: marche, significa não dá apenas para clamar, como se também dissesse: temos de orar, tendes de orar, mas vós havereis de orar, mas agir, ajam, marchem, andem adiante. Meus irmãos, um detalhe pequeno: é impossível ter uma visão espiritual sem ser espiritual. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Mas eu sou membro da igreja. Mas ele está dizendo para você: você não está entendendo as coisas do Espírito. Ele está dizendo: adolescente, você vai ser um profeta meu na universidade. Meu jovem, você vai ser um profeta na sua vida profissional. E as coisas do Espírito são assim: adiante,
Mas como adiante? Só na graça, só no Senhor. E aí tem elementos, um deles eu chamo de paixão. Ser crente, eu gostei de ver meu líder de música aqui hoje, cantando e louvando a Deus. Tem hora que ele pula, é isso aí, meu irmão, é isso aí. A gente pula aqui em Guarulhos, quando chega um parente no aeroporto, fica pulando e gritando. E para o Senhor, a gente não solta o corpo e não pula de alegria, não celebra de alegria. Meus irmãos, Deus está dizendo hoje à noite, marchem, andem, adiante, creiam, eu estou com vocês, a vitória de vocês, nem retrocedam, nem aquietem-se, agora parando em algum lugar, mas olhem para frente, porque é tempo de orar e é tempo de agir. Vão, marchem, andem, e é fabuloso, por quê? Porque Deus tem um propósito, diz o texto. Eu quero que vocês andem, tenham mar, deixa comigo, eu que resolvo essa parada, e vou fazer algo para que o inimigo veja quem sou eu. Na sua igreja, no seu trabalho, tem algum macumbeiro que fica fazendo suas preces contra você? Alivie a tensão. Não se preocupem com qualquer tipo de espírito que quer lançar sobre você. Isso não pega em nós crentes, porque em nós já mora o Espírito Santo de Deus. Adiante! Vamos andar no Senhor, vamos na graça do Senhor, vamos experimentar isso. Quem sabe agora com pouco recurso, com muita dificuldade, com subemprego, você pode dizer, filhos, dá a mão aqui, papai e mamãe, vamos dizer, Senhor, Tu podes, nós podemos, não sabemos o dia da manhã, mas queremos correr o risco. Só corre o risco quem tem essa experiência com Deus. Sabe, fé é tração. Você pega um carro com um poder tremendo e parte, ele quer voar. É isso, tração que gera atração, força que gera também ajuntamento para o mesmo Espírito. A Bíblia diz que eles louvando a Deus, cantando, e caíram na graça de todo o povo. Nós trazemos as pessoas para Jesus quando elas veem em nós essa fé em Jesus. Eu nunca vou esquecer de uma garota de 16 anos para 17 que está fazendo aqui um cursinho poderoso, riquíssimo, caro. E aí ela ouve o professor de química dizendo, ela com 16 anos, meninas, meninos, pré-vestibulandos, 16, recém-convertida, recém-batizada, pai e mãe contra, está aqui no cursinho, pai pagando horrores. O professor de química diz, antes da aula de hoje, metais não ferrosos. Queria dizer uma coisa para vocês são universitários, parem com essa história de Deus, são universitários, negócio de Cristo, de igreja, de Deus, de Bíblia. Sabe uma coisa? Disse ele, professor de química, Bíblia é poesia. Aquele negócio de palavra de Deus é tudo lá poesia. Para com isso, vocês são universitários. Aquela menina arrasou-se. Terminou a aula, eu estou terminando. Ela liga para mim. Eu digo, vamos nos assentar essa semana e conversar. Disse, minha filha, ela disse, eu estou incomodada. Meu pai paga para eu ser aluna de química. O professor disse isso. Pastor, estou arrasada. Como é que fica? É isso mesmo? Não é? Diz, quer aprender? Quero. Ligou o gravador. Eu disse, poesias da Bíblia. Jó, livro poético. Salmos, livro poético. Eclesiastes, livro poético. Cantares, livro poético. Então citei para ela os livros poéticos e ela anotou. E os demais? Aqui são o Pentateuco, os livros históricos, profetas maiores, menores, Novo Testamento. Aqui estão os evangelhos, aqui estão as cartas, aqui está o Apocalipse, a Revelação, um livro escatológico. E ela agradeceu e foi embora. Só eu não sabia que aquela garota teve a coragem que eu quero que você, lindo adolescente, razão da nossa igreja. Orgulho dos seus avós e pais, porque você está aqui hoje à noite, e outros não estão, mas voltarão, em nome de Jesus. Você recebe isso? Diga amém. Só não esperava que ela chegasse na aula seguinte,
e o professor de química terminasse a chamada e dissesse: muito bem, continuando metais não ferrosos. E ela, peça a palavra, 100 alunos daquela classe do cursinho, dos mais caros de São Paulo. E ela diz: professor, na aula passada você falou que a Bíblia era um livro de poesia. Professor, a Bíblia contém poesia, não é um livro de poesia. Contém. A Bíblia tem essa divisão. Os alunos que podiam motejar, podiam desdenhar, que podiam vilipendiar, fazer menos, não fizeram. Em silêncio, mantiveram-se durante a locução simples de uma adolescente igual a vocês. Quando ela terminou, ela diz assim: mais uma coisa, professor, dê aula de química. De química eu espero que o senhor entenda, meu pai paga. De Bíblia, o senhor não entende, não fale mais. E ele, desarmado, foi para a lousa e continuou sua aula. Ao final da aula, ele segura a mão dela, quando todos os alunos saem, e pergunta: com que coragem você me enfrentou diante de todos? Ela disse: pastor, professor de Jesus, o senhor entende química, mas o senhor é ignorante de Bíblia. E veio fazer a cabeça dos adolescentes. Professor, eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Pergunta hoje à noite: quantos adolescentes estão prontos a avançar, a encarar a vida na fé, no risco? Enfrente o risco, toque nessa tração, nessa paixão por um Deus que nunca falta a sua vida, que te ama e proverá a sua vida tudo o que você precisa. E ele perguntou: qual a sua igreja? E ela disse: no domingo, estou terminando o culto, e eu pergunto, antes que a orquestra e o coro toquem, cantem, alguém aqui presente que deseja que eu, por sua vida, ore? Eu quero orar agora. Um homem se levantou daquele auditório e andou resoluto, decidido. Chegou à frente, segurou minha mão. Eu perguntei: pois não, o senhor nos visita? Sim. E o senhor está aqui? Sim. Porque eu tive um adolescente que é dessa igreja, que eu jamais imaginei que tivesse coragem de me enfrentar em sala de aula. E eu perguntei qual era a igreja dela. E eu estou aqui porque eu quero o Jesus da vida dela. Enquanto falávamos, ela desce da galeria correndo, entra no auditório, todo mundo aplaudindo. Ela o abraça e me abraça e diz: ele é meu professor de química. Ele é meu professor de química. Uma garota que nem retrocedeu, abrindo mão de Jesus, como muitos filhos nossos se esquecem de Jesus, muitas vezes magoados com a igreja, sem amor, sem domínio próprio, sem acolhimento, e nem também estagnou. Ela avançou. Diz ao povo que marche. É isso que Deus está dizendo hoje à noite a essa bela igreja. Seus problemas não são nada diante do Deus em quem nós podemos todas as coisas. Nossas lágrimas Ele as enxugará. E a tristeza momentânea será absolutamente momentânea, porque depois da tempestade vem a abundância. E a tristeza pode durar até o anoitecer. Pela manhã, primeira igreja, pela manhã do tempo de Deus, pela manhã do tempo de Deus, reinará a alegria. Vamos orar? Baixe as cabeças enquanto a banda sobe para cantarmos um canto consagratório. Baixe suas cabeças. Homens, não olhem para mim, orem em seu lugar. Por que olhar para mim? Mulheres, também não. Algumas mulheres pediram a Deus que um dia um sermão com essa temática fosse trazido, e Deus mandou aqui. Agora o que Ele quer de você e de mim é que a gente entenda que tempo é esse. Tempo para meditar, tempo para orar, mas tempo para trabalhar, para sair. Marchem, andem, não olhe mais para o passado, olhe para frente. O tempo chegou, o risco
chegou. Avancem para onde? Até o impossível. O mar está fechado. Avancem, eu vou abrir o mar. Arrisquem. Arriscar não é sinônimo de imprudência. Arriscar é a atitude inteligente e humana de confiar em Deus. Arriscar é mais que a razão humana. Arriscar é mais que a consciência humana. Arriscar dizer, como a vida de Moisés: Senhor, eu sou insuficiente, eu sou pequeno, mas eu recebo tua palavra para mim, para eu ir adiante, para a igreja ir adiante, para receber pela fé a sua vitória, avançar para a glória de Deus. E agora a sociedade de Guarulhos saberá que o Senhor é Deus. Faraó saberá que eu sou Deus. Todos saberão que eu sou Deus. Serei glorificado na igreja, serei glorificado nas vidas, serei Senhor. Mas agora avancem, abram mão do mundanismo, não se conformem com o mundo, abram uma mão de dar um jeito na pregação, olhem para Jesus. Casas, abram-se para os pequenos grupos. Lares, recebam treinamento para os pequenos grupos, para as células. E agora vamos avançar de verdade. Uma igreja, como diz o apóstolo Paulo, tendo por certo que aquele que começou em nós a boa obra, Jesus Cristo, a aperfeiçoará até o dia completo. Senhor, eu ponho homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças em tuas mãos agora. Cada um voltará para a sua vida. E amanhã é segunda, e tanta coisa nos espera. Por favor, Senhor, nada é impossível para a gente. Nada é impossível. Nada é impossível. O Senhor não quer que nós nos acomodemos pedindo pouco, ser escravos do mundo. Deus tem vitória para a sua vida. Abra a sua mão assim. Abra a sua mão assim. Mantenha os olhos fechados. Eu quero orar por você. Senhor, deposita nestas mãos a fé que remove montanhas. Deposita nessas mãos abertas o poder do Senhor manifesto nessas vidas. Acende nessa igreja um clima de comunidade, de perdão, de amor, de carinho, de afeição. Que o mundo veja Jesus em nós. Retroceder nunca, estagnar nunca. Hoje nós recebemos tua palavra para olhar para o futuro de uma igreja que há de ter 3, 4, 5, 6 cultos todo domingo. Termina um e começa outro, porque aquilo que a prefeitura de Guarulhos não soluciona, Jesus soluciona. Aquilo que a educação de Guarulhos não tem resposta, Jesus tem resposta. O desânimo do mundo é o ânimo da igreja. A ausência de fé lá de fora é a fé em nós. A destruição lá de fora é a construção daqui. Portanto, Pai, queremos agora segurar nas tuas mãos e seguir resolutos, firmes, marchando para diante, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Diga comigo, nós oramos. Diga comigo, nós oramos. Renovada a fé, renovado em nós o poder do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Continue com a mão aberta. Olha para mim assim, ó. Fique em pé onde você está. Põe a sua mão assim. Não é para ele, não é para Jesus. Põe a sua mão assim, aberta, e diga: eu recebo. Diga: eu recebo essa palavra de esperança. A minha vida, a minha família, a minha igreja, a Bíblia de Guarulhos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Deus te abençoe.